Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre passagem de vetores por parâmetro. Bom, os vetores podem ser passados por parâmetros para funções, né? Então, na definição da função, você deve colocar os colchetes aqui para indicar que o parâmetro, este parâmetro vet que está sendo passado aqui do tipo int, na verdade é um vetor de inteiros e não um único inteiro. Além disto, é comum passarmos também um outro parâmetro, né? Que no nosso caso aqui é este inteiro TAM, não é? Que representa o tamanho do vetor. Então você passa o vetor por parâmetro e passa também por parâmetro qual o tamanho do vetor. Esse parâmetro não é obrigatório, você poderia colocar aqui dentro do colchetes de vet, você poderia especificar o tamanho do vetor. O problema é que aí sua função só serviria para vetores de um determinado tamanho. Se você não especifica, e você pode deixar então o tamanho do seu vetor sem ser especificado, só abrir e fechar colchetes, e se você passa então por parâmetro o tamanho dele, a sua função vai servir então para qualquer vetor de inteiros, ok? De tamanhos variados nesse caso. Na chamada da sua função, quando você for passar o seu vetor por parâmetro, você não deve colocar os colchetes, ok? Então é só o nome do vetor. Então olha bem, na definição aqui, quando você fez a declaração da sua função, você utilizou os colchetes. Na hora de fazer a chamada, não. Na chamada, você não deve usar colchetes. Na chamada da função, quando você for passar o vetor por parâmetro, você não deve utilizar colchetes, ok? Então, olha, aqui na declaração da função, você utilizou colchetes para indicar que é um vetor. Mas na chamada, você não usa, você só usa o nome do seu vetor, ok? Se você colocar um colchetes aqui nesta posição, o compilador vai entender que você vai informar um índice e quer passar somente um inteiro, e não um vetor de inteiros, ok? Então, lembre-se que na hora de fazer a chamada, você não deve colocar os colchetes. Observe isso daqui. Nós temos o vetor A de tamanho, tamanho, e o vetor B de tamanho 2 vezes tamanho. Então, o vetor A tem tamanho 10, que foi definido aqui nessa linha, e o vetor B tamanho 20, ok? Na hora de chamar aqui o método preenche vetor, nós passamos vetor A, vírgula tamanho, vetor B, 2 vezes tamanho. Ou seja, o vetor A e o tamanho dele que é 10 e o vetor B e o tamanho dele que é 20, ok? Neste caso, a mesma função serviu para preencher vetores de tamanhos diferentes. Somente o mesmo tipo de dados que eles têm, ambos são inteiros, mas tamanhos diferentes. Este daqui então é o algoritmo. Nós temos a nossa função aqui, ela é void, não retorna nada, o nome dela é preenche vetor. Ela recebe um vetor de inteiros e o tamanho deste vetor. E aí o nosso for vai de i valendo 0, i menor do que tamanho, i++, pedindo para o usuário informar o valor da posição i, né? Então informa o valor da posição 0, informa o valor da posição 1 e assim sucessivamente. Depois scanf de um inteiro aqui para vet índice i. Então o que essa função faz é ler todos os elementos, né, dos vetores, ok? Do vetor passado por parâmetro, ok? Existe a imprime vetor também, que recebe um vetor e o seu tamanho e simplesmente imprime o índice, né? Posição aqui vai sair o índice, né? E depois vai sair aqui o valor armazenado nesta posição, ok? Então, temos aqui declarado vetor A e vetor B, chamamos preenche vetor, vetor A e 10, preenche vetor, vetor B e o tamanho aqui, né? 20, imprime vetor, vetor A 10, imprime vetor, vetor B 20. Quando você passa um vetor por parâmetro, não será feita uma cópia dos elementos do vetor na chamada da função.
Na verdade, você passa uma referência para o vetor por parâmetro. E isso é diferente daquela forma de passagem de parâmetro que nós estamos acostumados no caso das variáveis, ok? Se eu passo o próprio vetor, a própria referência para o vetor por parâmetro, então a função que vai receber esse vetor, ela acessa os mesmos elementos naquelas posições de memória reservadas lá pela função que declarou o vetor, ok? Então, quando nós passamos um vetor por parâmetro, nós estamos acessando sempre o próprio vetor, ok? E não uma cópia dos elementos. Então, no caso das variáveis, a nossa passagem de parâmetro é por valor, ok? Ou seja, no caso das variáveis, uma cópia do valor é passada por parâmetro, né, para outra variável. O valor vai ser, então, copiado da variável, da chamada, para o parâmetro, ok? Então, as modificações realizadas na variável recebida por parâmetro não vão alterar uma variável externa à função. Já no caso de vetores, a passagem de parâmetro é por referência. Então, as modificações realizadas no vetor recebido por parâmetro alteram o valor externo passado na chamada da função. Passagem de parâmetro por referência, então, você só aprendeu a utilizá-la na chamada do comando scanf, não é? No scanf é assim, nós passamos uma variável e internamente a função scanf, o valor que o usuário digitou é armazenado nessa variável e esse valor fica disponível para a gente, né? Para quem chamou a função scanf, ok? A diferença, então, é que o vetor é sempre passado por referência. A variável, para passar por referência, você teria que colocar o e comercial, mas o vetor é sempre passado por referência. Vamos ver esse exemplo aqui? Esta é a função multiplica por, ela recebe um vetor de inteiros por parâmetro, o tamanho do vetor e um multiplicador aqui, que é um inteiro também, ok? O que ela faz? Ela percorre o vetor, então ela vai de ir 0 até i igual a tamanho menos 1, falando que vetor índice B, vetor índice I, né, vai receber o quê? Ele mesmo vezes multi, né? Depois, multi é zerado. E aqui no int main, nós temos aqui multi como sendo 2, vetor A tem o tamanho 3, né, definido aqui. E esses elementos, o primeiro elemento é o 5, o segundo é o 6, o terceiro é o 7, ok? Foi pedido para imprimir aqui antes, multiplicador igual a 2, e vetor A índice 2, 0, 1, 2, vetor A índice 2, 7, ok? Então, vai ser impresso na tela do usuário. Antes, multiplicador igual a 2 e vetor A índice 2 igual a 7. Em seguida, foi chamada a função multiplica por, e foi passado também, então, para essa função vetor A, o tamanho do vetor, e a nossa variável multi. E aí foi impresso aqui, depois, o multiplicador e o vetor A. O que será impresso neste ponto do algoritmo? Pare o vídeo um pouquinho, pense. Bom, vamos seguir o algoritmo, então, passo a passo aqui para a gente poder entender o que vai acontecer. Então, no início aqui, eu tenho no main a minha variável multi, que tem o valor 2, e o meu vetor A, que tem os valores 5, 6 e 7, ok? Feita a chamada para a subrotina, o valor 2 do main foi copiado para a variável multi da nossa função multiplica por. Já vetor B aqui de multiplicar por, ele passa a apontar para o mesmo endereço de memória do vetor A. Então, no caso do vetor, nós não temos cópia dos valores. Nós temos que vetor B aponta para o mesmo endereço de memória de vetor A. For i recebe 0 e menor do que tamanho, né? Então nosso i vai ser menor do que 3, i mais mais. Vamos falar que o vetor B índice 0 vai receber ele mesmo multiplicado pelo valor de multiplicado então por 2. Antes era 5,
virou 10. Próximo i, vamos multiplicar o 6 por 2. Próximo i, vamos multiplicar o 7 por 2. Próximo i, acabou o for, e aí eu zero o valor da variável multi, ok? Bom, no final da história, como você pode ter percebido, a variável multi, quando eu zerei em multiplica por, a variável multi do main continuou tendo o mesmo valor. Porém, o vetor que foi alterado dentro de multiplica por foi alterado, né? Os valores foram alterados aqui no vetor original. Então, vai ser impresso depois, multiplica por continua sendo 2, mesmo tendo sido zerado aqui, né? Porque a passagem de parâmetro aqui é por valor, não por referência. E vetor A, índice 2, vale 14. Ok? Por quê? Porque ao mudarmos aqui o nosso vetor B, né, ele aponta para o mesmo endereço de memória do vetor A. Então, na verdade, nós estávamos mudando o próprio vetor de origem. Na próxima aula, nós vamos ter o primeiro exercício resolvido.